Eu gostaria hoje de conversar com vocês um pouquinho sobre o caráter ácido e básico na química orgânica. Ao contrário do que muita gente pensa, os compostos orgânicos também têm características ácidas e básicas. E muitos deles estão associados às teorias de ácido e básico que a gente já conhece. Então, por exemplo, vamos dar uma recordada sobre a teoria de Arrhenius. Todo mundo sabe que Arrhenius foi o cara que propõe que um ácido é aquela substância que libera o H+, o hidrogênio em meio aquoso quando ionizado. Ácido é aquela substância que se ioniza, deixando no meio aquoso o próton H+, ou H+, simplesmente, ou H3O+, como você quiser, como você estudou na sua escola. E uma base de Arrhenius seria aquela substância que, ao ser ionizada, ela se ioniza, ao contrário do ácido, ela dissocia, ao contrário do ácido que ioniza, ela libera o OH- em meio aquoso. Certo, pessoal? Então, eu deixei aí duas reações para vocês só revisarem. Porém, existe uma outra teoria que é muito importante para o que a gente vai conversar hoje, que é a teoria de Bronsted-Lowry. São dois cientistas que propõem que ácido é um pouco diferente da que a gente viu anteriormente, mas ele faz um pouco de sentido também. Vamos lá. Para esses dois cientistas, o ácido é aquela substância capaz de ceder o H+, que eles chamam de próton. Então, eles chamam de próton H+, certo? E a base seria qualquer espécie química, pode ser uma molécula, pode ser um íon, tanto faz, é uma espécie química que é capaz de receber esse hidrogênio. Observe aí, nessa animação, essa rápida animação, que eu mostrei aqui o HCl, até então o ácido de Arrhenius, todo mundo do primeiro ano já viu o HCl, é o nosso famoso ácido muriato, não é? Qualquer armazém de construção vende, e aí você está vendo a molécula de água desenhada um pouquinho diferente. Olha o que acontece na teoria deles. Então, na teoria deles, o ácido é aquela substância capaz de ceder o hidrogênio. E aí agora você consegue ver que o HCl, o H, foi transferido para a água, e aí temos a reação, o H3O+ formado, o íon hidrônio formado, deixando o íon cloreto também, o ânion cloreto, em meio aquoso na solução. Então note, H+ em meio aquoso, Arrhenius cedeu o próton H+ para uma outra espécie, ácido de Bronsted-Lowry. Quem recebe o H+ dessa espécie é a base, não tem mais o OH-, não tem aquela coisa do OH- envolvida. Então vamos avançar.